Eu tenho uma imagem, por favor, põe na tela, Marcelo Belin, que é surpreendente o que eu tenho para mostrar para vocês. Uma imagem escura de uma câmera não com muita qualidade, mas preste atenção aos detalhes, por favor. O rapaz que desce desse carro, minha gente, olha lá, ele coloca fogo nesse veículo e depois sai correndo. E o que a gente observa é que a perna dele ficou queimando por um certo período. Por que é que ele colocou fogo nesse carro e quase tirou a própria vida? Olha como é que ficou a perna desse rapaz depois. O que é que ele tentava fazer? Fogo proposital? Por qual motivo, Juliana Rodrigues? Fala ao vivo com a gente agora. As imagens são de Zilmar de Brito. Vem pra cá. A saia surpreendente, essas imagens são aterrorizantes realmente. Eu disse na nossa primeira participação que seriam imagens muito fortes, porque a gente não consegue observar ali realmente o que acontece dentro do veículo, mas dentro daquele carro está o motorista de aplicativo, o Anderson Moraes, de 32 anos, que foi brutalmente assassinado. Primeiramente, ele levou vários tiros ali perto da região onde esse carro foi encontrado, também totalmente queimado. E depois, segundo essas imagens que nós vemos aí, como você mesmo relatou, Passaia, assustadoras, mostra aí o Igor Henrique, mais conhecido como Bolha, de 24 anos, o principal suspeito desse crime, ateando fogo nesse carro. A gente percebe que, inclusive, no momento em que ele ateia fogo ali e há parece que uma explosão, o Bolha também é ferido, ele fica ferido ali naquele momento. Inclusive, a gente tem algumas fotografias que mostram aí como ficou o corpo desse rapaz depois dele ter praticado esse crime. O crime do Anderson, do motorista de aplicativo, aconteceu no dia 4 de março deste ano. Ele trabalhava como motorista de aplicativo com esse carro que foi encontrado também totalmente incendiado. A Delegacia de Homicídios investigou esse caso e conseguiu apurar que o principal suspeito é esse homem que aparece nas imagens e essa fotografia que a gente traz aí agora, o Igor Henrique, mais conhecido como Bolha, um traficante ali da região do Parolim. Quem tem mais detalhes sobre esse caso que nós mostramos aqui no Tribuna da Massa, desde o início da investigação, desde o início do caso até agora, onde a polícia vai falar como que está o andamento dessa investigação. Aqui do meu lado, o delegado Tiago Nóbrega. Delegado, como que a polícia conseguiu chegar ao nome do Igor Henrique, o Bolha, e o que a polícia já sabe com relação a esse assassinato tão brutal que a gente acompanhou ali no bairro Fani? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse crime bárbaro que aconteceu aí no início de março desse ano, conseguimos aí, com a ajuda da equipe da Divisão de Homicídios, em um pouquinho mais de um mês, concluir essas investigações. Identificamos o Bolha não só pelas imagens, mas também com a ajuda de moradores da localidade que indicaram o indivíduo que estava com as pernas queimadas, né? Essas imagens foram confrontadas com as fotografias do Igor, conhecido como Bolha. Ele foi reconhecido inclusive por testemunhas, tanto não só pessoalmente como através do vídeo. E através também do Bolha chegamos aos outros envolvidos. Tem mais 3 indivíduos envolvidos que auxiliaram não só a matar, como também a colocar o corpo dentro do carro. Esses 3 ainda estão sendo procurados. Não vamos divulgar nesse momento o nome, até porque temos a pretensão de prendê-los o quanto antes. Mas estamos divulgando aí a imagem, contando aí com o apoio da população sobre informações do paradeiro do Igor, que foi o responsável por atear fogo, por colocar fogo tanto no carro quanto no corpo, e posteriormente fugiu aí em direção ao Parolim. Agora, primeiramente, o Igor, com pelo menos mais esses 3 homens, atiraram no Anderson, mataram o Anderson ali próximo à região do Parolim, muito próximo à casa onde ele morava, inclusive, ali perto quase próximo ali à linha verde. E aí, depois disso, o Igor ficou responsável por desovar o corpo, por esconder ali tentar esconder todas as evidências do crime, é isso? Isso, eles tiveram um desentendimento ali na Avenida da República, no Parolim, porque infelizmente o Anderson, apesar de trabalhador, fazer as corridas de aplicativo, ele também era dependente químico. Por ser dependente químico, ele acabava emprestando o carro para esses colegas para que eles o utilizassem para a prática de crimes diversos, como os roubos, assaltos. E esse veículo passou a ficar manjado no meio policial. E os comparsas aí começaram a questionar Igor por que ele não devolvia ou trocava esse carro na locadora por um outro. Igor acabou desobedecendo aí. O Anderson. O Anderson acabou
desobedecendo aí os demais, causou a fúria dos demais, que tanto para desaparecer com o carro quanto com o Anderson resolveram queimá-los. Esse crime bárbaro, como vocês notaram nas imagens, foi praticado aí com um trabalhador que infelizmente era dependente químico. Agora a polícia fez algumas diligências, inclusive foi até a casa de uma parente do Igor e conseguiu localizar nessa residência também alguma quantidade de droga, uma arma de brinquedo? Isso, nós tínhamos informação de que o Igor ele utilizava aquela casa da irmã para se esconder e possivelmente ele poderia estar naquele momento, naquela residência. Chegamos no local, ele não estava, e sim a sua irmã, porém encontramos aí 120 pedras de crack armazenadas, droga essa que provavelmente também pertencia ao Igor. A irmã dele foi presa em flagrante por tráfico e agora continuam aí as procuras, as buscas pelo Bolha. O Igor já é considerado foragido, a polícia então, Passaia, pede ajuda aí da população para qualquer informação que a sociedade tiver com relação ao paradeiro do Igor e também souber de algum outro detalhe com relação à investigação da morte do motorista de aplicativo Anderson. A polícia pede ajuda aí para tentar solucionar, fechar, ter o desfecho final desse caso aí. Daqui a pouquinho, Passaia, a gente volta com mais uma história também relacionada com o motorista de aplicativo. Ontem à tarde aconteceu uma tentativa de homicídio contra o Gabriel. Ele levou um tiro, está em estado grave no hospital e daqui a pouquinho a gente também traz mais detalhes sobre essa história. A polícia já solucionou esse caso, Passaia. Ok, Juliana, até daqui a pouco então.